Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje vim compartilhar com vocês uma decoração bem legal e que tá super tendência aí na confeitaria, tem bastante confeiteiro, confeiteira fazendo. E inclusive esse bolo, gente, depois que eu fiz o primeiro e postei no Instagram, foi o maior sucesso. Sem brincadeira, eu tive já umas 5, 6 encomendas só com o mesmo tema de bolo. Então pode fazer que é sucesso e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Esse bolo é daquele bolo do meme do WhatsApp, que geralmente o pessoal compartilha, que é aquele bonequinho de palitinho, sabe? Aí, gente, e esse bolo ele é bem legal, que ele é bem personalizável. Então, não sei se essa palavra existe, né? Mas como que funciona? Quando a gente vai fazer esse bolo, dá para fazer o bonequinho de várias formas, dá para escrever o que você quiser no bolo, então dá para fazer frases personalizadas, que eu acho que fica bem legal. Inclusive, já ensinei no canal como fazer esse bolo no chocolate, que é uma dica muito legal aí para você se você não quiser fazer no chantilly, mas hoje eu vou ensinar vocês no chantilly também para vocês terem outra opção para fazer essa mesma decoração, ok? Aí vem aplicando chantilly no bolo e agora bora falar a respeito do bolo. Esse bolo é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura e ele é um recheio de dois amores, que é uma camada de brigadeiro de chocolate ou leite, ou chocolate meio amargo, no caso esse aí era meio amargo, e junto uma camada de brigadeiro de leite ninho. A massa era de chocolate, tanto a receita dos brigadeiros quanto a receita da massa já tem no canal, é só dar uma olhadinha e tá muito top. E a cobertura aí que eu tô trabalhando é chantininho. Para mim fazer esse chantininho, eu coloquei 20 gramas de leite em pó aí no bowl da batedeira, 250 ml de chantilly e junto adicionei também 5 gramas de glacê real e 10 gramas de açúcar refinado, em torno de 10 a 20 gramas. Bati até aquele ponto do buraco no meio, hidratei para mim decorar esse bolinho, ok? E essa quantidade que eu tô passando para vocês, ela dá para decorar até um bolo de aro 15, que no caso é esse que eu tô utilizando, quanto é um bolo só alisado. Mas se tiver um trabalho de bica a mais, alguma coisa que gasta um pouco mais de chantilly, aí você bate um pouco mais. E mais uma coisa, eu tô utilizando essa quantidade porque eu tô utilizando um chantilly que rende bastante. E segundo fato também que eu tenho costume de fazer o chantilly um pouco mais fino. Mas se você tem mais confiança trabalhando com uma camada um pouco mais grossa de chantilly e tudo mais, aí você bate uma quantidade um pouco maior, ok? Vou passando a espátula, retirando os excessos, e vocês repararam que eu apliquei o chantilly com um saquinho de confeitar? Essa dica é bem legal para vocês também, que quando a gente aplica dessa forma fica mais uniforme e é mais fácil de espatular. Agora, segunda dica também na hora da espatulagem, que depois que eu comecei a fazer, eu praticamente acabei com esse problema. Teve uma época que meus bolos davam muita bolha de ar. E Lucas, o que acontece com a bolha de ar? Normalmente, quando dá bolha, é que teve algum lugar que o chantilly não ficou grudadinho, corretamente direto em contato com o bolo, e ficou uma bolinha de ar. E aquela bolha vai estufando, enchendo, até fazer aquela bolhona feia no nosso bolo que a gente não gosta. Então vocês repararam que antes de eu passar a espátula lisa, eu vim dando uma apertadinha com aquela espátula tradicional, então aquela dica é muito legal também. Agora mostrei para vocês a espátula de textura que eu estou utilizando na lateral, e essa número 23 é da marca da Leni, mas também tem da Blue Star, tem de diversas marcas no mercado. E se você não tiver esse modelinho, não tem problema, pode deixar liso também. Ou se você nem comprou espátula de textura ainda, está iniciando, pode utilizar uma faca mesmo daquelas de bolo, só para você marcar a lateral. Você pode utilizar um pincel de silicone, vai da criatividade de vocês, ok? E reparem, agora que eu estou fazendo a espátula de textura, reparem que minha mão nunca fica muito pressionando o bolo em 90 graus e nunca muito deitada também, porque se você deixa em 90 graus, vai retirar todo o chantilly do seu bolo. E se você deixar ela muito deitada, não vai espalhar o chantilly corretamente. Então tenta deixar ela em 45 graus para ter uma retirada ok de chantilly, mas também não retirar muito, ok? Aí agora eu venho escrevendo a escrita em cima do bolo e vou dar algumas dicas para vocês a respeito desse bolinho.
Esse bolinho, gente, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, porque tá muito famoso mesmo. Inclusive, se você não me segue nas redes sociais, são essas aqui que eu tô deixando no cantinho da tela. E bora me seguir que essas redes sociais é específica só para coisa de bolo. Então, se você quiser ver um modelinho diferente de bolo, eu tenho lá. Se vocês quiserem ver decorações diferentes, para vocês pegarem de inspiração, ou se vocês fizerem alguma receita que tem no canal, alguma coisa assim, pode fazer e me marcar lá que eu reposto também no status, alguma coisa assim, ok? Aí agora a dica pro chantilly. Muita gente o que pensa que quando vai fazer esse bolinho, pensa que pode direto colocar o corante preto, o chantilly preto, mas isso está completamente errado. Vou mostrar o porquê para vocês. Quando a gente vai fazer isso, inclusive olha que a gente pode errar escrevendo aí, e o branco é bom por causa disso. Porque se você erra, o branco é mais fácil de você retirar a letrinha, porque ele não mancha. Agora o preto no branco, se você errar, vai manchar. Então esse é o primeiro fato que eu tenho certeza, que se você fizer um fundo branco é mais fácil, ok? Agora o segundo fator. Quando a gente vai fazer um bolo desse, o corante branco, quando entra em contato com o corante preto, e não só o preto, mas cores mais fortes em geral, tipo um vermelho, ele acaba manchando depois com o tempo. Então, para a gente evitar isso, o que a gente faz? A gente sempre, quando for fazer, você vai pegar e fazer primeiro o fundo branco, porque o branco em contato com o branco não vai manchar. Agora, se você escreve no preto, por exemplo, Happy Birthday, alguma coisa assim, depois com o tempo ele vai absorver a umidade e vai ficar manchado, não fica bonito. Inclusive o bichinho, quando acontece isso, ele fica até com uma carinha meio triste, que ele fica meio desbotado, não fica legal, sabe, gente? Então, a dica que eu dou para vocês é, primeiro, vocês peguem um biquinho perlê bem fininho, escrevem o que vocês querem escrever no bolo, desenhem o bichinho, para depois vocês virem escrevendo aí com corante preto, com chantilly escuro, da cor que você quiser, ok? E uma dica para vocês. O branco ele é legal por causa disso, porque se você errou, você pode limpar. Agora vamos dar uma dica para vocês a respeito de como fazer o bichinho também, e as letrinhas. As letrinhas eu fui aí direto escrevendo porque o branco é fácil de retirar. Mas se vocês quiserem, vocês podem pegar um palitinho também daqueles de dente e vir escrevendo primeiro, que eu tenho certeza que vai ajudar. E como eu falei, esse bolo é um bolo bem personalizável, então dá para fazer de vários jeitos. E esse aí estava escrito, você tá de parabéns todo dia. Então ficou um bolo bem engraçadinho, a cliente gostou bastante. E eu tenho certeza que se vocês fizerem, o pessoal vai amar, ok? Enquanto eu vou escrevendo aí com o chantilly preto, uma dica muito importante também é sempre ter os chantillies um pouco mais fluido para escrever com o bico perlê. Se você coloca um chantilly muito firme, um chantininho muito firme, ele não vai sair uma letra tão bonitinha, não vai ficar tão retinho, não fica uma marcação tão legal, sabe? Porque ele fica meio poroso nesse biquinho mais fino. Então, é importante você deixar um chantilly bem mole mesmo, quase perdendo o ponto, que é o ponto bom pra gente trabalhar aí com bico perlê. Também não é derretendo, claro, mas a gente deixa ele mais cremoso, ok? E, gente, enquanto eu vou escrevendo aí por cima do chantilly branco, já vou pedindo para vocês, se vocês não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, é 100% gratuito. E confio em vocês que a gente vai chegar em 40 mil inscritos até o final do ano para mim trazer uma novidade super legal para vocês. Já vou pedindo também, se você está gostando do vídeo, deixa o like para mim saber. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Deixa de qual cidade que você é também, que eu tenho visto que tem bastante gente do Brasil inteiro aí acompanhando os meus vídeos. E quero agradecer também todos que comentam, que compartilham, que se inscrevem. E mais uma coisa, assina o sininho de notificações, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber. Aí, gente, agora eu vou falar a respeito do valor do bolo. Se vocês me acompanham no canal, vocês sabem que esse bolinho aí, desse jeitinho, quanto é só sem topper, alguma coisa assim, eu vendo a R$50 o aro 15. Lucas, meu Deus do céu, é muito barato.
Sim, gente, infelizmente na minha região, se eu vender mais caro, eu não consigo vender, então eu acabo tendo que vender por esse valor. Inclusive, o bolo meu é praticamente o bolo mais caro da cidade, e é aquela coisa que eu falo. Se a gente aumenta o preço demais, às vezes o pessoal pode não querer comprar. Porque já que o bolo meu já é um bolo mais caro aqui na minha região, já é um pouco mais complicadinho de vender, mas o pessoal que compra comigo depois volta porque eu sempre tento fazer com o máximo de qualidade e um trabalho bem bonito. Aí esse bolo é R$ 50 que eu vendo ele, porém esse bichinho cobra um pouco mais caro, porque sem brincadeira ele dá bastante trabalho. Não é algo muito difícil também que eu vou falar, oh meu Deus, vocês não vão conseguir fazer não, mas é algo que se você não tem muita prática em escrever em cima do bolo, pode demorar um pouquinho. Vocês podem reparar que eu vou fazendo bem devagarzinho. Esse vídeo, inclusive, eu adiantei um pouquinho porque realmente eu fui com bastante calma para fazer. E eu levei um tempo a mais que normalmente eu levaria se fosse para decorar, por exemplo, um bolo só liso com uma roseta em cima, alguma coisa assim, sabe? Então eu cobro um pouquinho a mais. Aí nesse bolo eu vendi ele no valor de R$ 60, porém, como eu sempre falo para vocês, o valor varia de região para região. Varia se você trabalha com uma massa manteigada, com uma pão de ló, se é um recheio mais gourmet, se é um recheio mais econômico. Então tudo isso acaba variando aí no valor final do nosso bolo. E, gente, olhem ali que vocês podem reparar que eu tive um probleminha e vou mostrar para vocês também que se acontecer algum problema, tem como consertar sim por causa da gente ter feito chantilly branco por cima. Por baixo, quer dizer, né? Quando eu fui passar ali o A do parabéns, eu tive um probleminha com ele porque o chantilly já estava um pouco mais firminho. E o que aconteceu? Nisso do chantilly tá mais firme, eu fui fazer, ele não estava tão fixado no bolo, aí ele acabou levantando e caindo e não ficando a letrinha certinho, então não ficou legal. Mas como eu tinha passado o pincel de silicone em cima aí do bolo, aí depois eu consegui retirar e passar o pincel novamente. Então essa dica que eu dou para vocês também que vão fazer esse bolo pela primeira vez, passem um pincel de silicone no fundo, porque a gente fazendo dessa forma é mais fácil, porque se você errar, você consegue passar o pincel de novo. Agora, se é um bolo, o topo completamente liso, já é um pouco mais complicado, porque aí você vai ter que retirar tudo e alisar novamente o topo, porque senão vai ficar muito marcado aquele lugar, entendeu? Então essa que é a dica muito top aí para vocês também, ok? Aí vocês vão reparar que eu não vou continuar fazendo aquele parabéns, porque eu tinha que voltar com o chantilly branco. Eu não decidi colocar direto no preto, porque eu falei, como eu falei para vocês, ia acabar manchando. Então eu deixei aquele espacinho do parabéns e depois eu ia preencher, ok? Aí agora eu vou fazendo o bichinho. E é aquele negócio, uma dica mais legal aí para vocês também, que esse vídeo está caprichado aí de informação para vocês. É sempre que vocês forem pegar um bico, que é um bico mais menorzinho assim, que precisa de mais firmeza na mão, você vai segurar com uma mão o saquinho de confeitar e você vai apoiar o saco de confeitar perto do bico com a outra mão. Então vocês podem reparar que não é só com uma mão que normalmente a gente faz uns trabalhos de bico mais simples, não. Então você vai apoiar com as duas mãos mesmo, para ficar mais firme, você ter uma estabilidade maior e ficar mais fácil de vocês fazerem esse trabalho, ok? Aí depois vocês vão reparar que depois do bichinho também eu coloquei uns coraçãozinhos vermelhos e tudo mais, mas o coração acabou que não gravou e eu pensei que estava gravando também eu consertando parabéns ali, mas não estava também. Mas vou colocar uma fotinha para vocês verem como que ficou o bolo, que ficou muito bonitinho. Tem aí o resultado final por cima, o bolo. E ele é bem simples de fazer, é só questão de ir com bastante calma para fazer o bichinho. Se é a primeira vez sua, você vai com mais calma, mas no fim das contas dá tudo certo, fica bem legal. Então, gente, é um trabalho mais que a gente precisa de um pouco mais de calma, mas que eu gostei bastante do resultado final. Inclusive, comentei que nota que você daria de 0 a 10 para esse bolo. E algo muito legal desse bolinho que a gente está fazendo também, que ele por si mesmo não é um trabalho 100% perfeito. Então não precisa ter aquela letra maravilhosa. E se tiver algum probleminha, não pode ficar muito preocupado, porque é dessa forma mesmo. E essa é a ideia, ele ser meio desconstruído mesmo.
Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!